Oi, gente, que prazer poder compartilhar as minhas impressões sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. É inacreditável, mas a gente está chegando já ao final do ano aí, nas últimas aulas e quanta coisa nós aprendemos, como foi maravilhoso, como foi um banquete ler o livro de Mormon esse ano. Parece que foi ontem que a gente iniciou e a gente está lá agora, finalizando esse livro em Moroni, vendo como Moroni sozinho ele decide incluir mais algumas coisas antes de finalizar o que nós conhecemos como livro de Mormon. E eu fiquei pensando entre as coisas que Moroni decidiu que eram importantes que tivesse nesse livro. Ele incluiu um discurso que o seu pai, o Mormon, fez na sinagoga. Primeiro fez para todos e depois fez especificamente para os membros da igreja. Eu fiquei pensando, por que será que Moroni incluiu esse discurso? Será que os nossos filhos têm algum discurso? Será que eles vão se lembrar de um momento que nós falamos em uma reunião familiar? Um testemunho? Uma conversa? Que privilégio Moroni lembrar do discurso do seu pai e encontrar que seria importante colocar esse discurso para que o livro de Mormon um dia chegasse para a gente e a gente pudesse ter acesso a esse discurso. E esse discurso, gente, continua sendo tão atual para nós, porque não é nada diferente do que o presidente Oaks, do que o presidente Nelson tem falado. E olha só, ele diz assim: portanto, falarei a vós que sois da igreja, que sois os pacíficos seguidores de Cristo. E eu fiquei pensando, como pacíficos seguidores de Cristo? É Mormon falando para os membros da igreja. Será que somos pacíficos? Será que isso é algo fácil? Será que ser pacificador, esse atributo de Cristo, a gente tem buscado, a gente tem se refinado? E eu aprendi muita coisa, eu pude refletir muita coisa, porque eu nem sempre fui pacífica. Por muitas vezes a gente acha, eu tenho razão, eu estou certa, então você vai lá e você expressa a sua opinião e você defende o que acredita. E aí, claro, a gente precisa defender os nossos valores e se posicionar. Mas às vezes a gente precisa ter muito cuidado para não entrar em contendas desnecessárias. Às vezes acaba a gente indo por um caminho que afasta o Espírito do Senhor. E a discórdia vem de Satanás. Então a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes são princípios religiosos. Quantas vezes as pessoas querem discutir religião conosco? E a gente vive numa época em que os líderes têm falado muito sobre união, sobre dizer não para a intolerância religiosa. Então precisamos sim ser pacificadores, precisamos sim ter paciência. Aquilo que as pessoas aprenderam, as suas crenças a vida inteira, estabelecer crenças comuns. Eu sou diretora de comunicação e relacionamento na minha estaca, até mudou o nome, né? Porque antes era diretora de assuntos públicos. É comunicação e relacionamento. E a gente teve esse evento de reconhecimento de contribuições à sociedade, do Prêmio Valores Familiares e Comunitários. Uma das pessoas que o conselho, né, o nosso conselho escolheu, foi um homem que é da Assembleia de Deus, que é um presbítero que faz um trabalho social lindo. Ele é um farmacêutico e ele faz atendimento a idosos, nas suas casas, com ferimentos, com medicação, né? E é um lutador desde os 16 anos com relação às pessoas que são adictas de drogas e assim por diante. Assim como nós convidamos também a secretária da Infância e da Juventude, que tem uma luta aí grande em defesa da juventude, da cidade, com os conselhos tutelares. Então, vejam bem, são pessoas que não são das nossas crenças, mas têm muito a oferecer, muito a agregar e têm feito bem na sociedade. Então, a gente aprende isso, a ser pacífico, a se relacionar com todas as pessoas. Que privilégio foi aquele homem da Assembleia emocionado no nosso púlpito, agradecendo e dizendo que era um admirador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aquele homem que estava lá, ele nunca mais vai ser o mesmo, ele não vai ter, ele sempre vai ter uma lembrança da igreja boa. E isso a gente está falando de questões religiosas, mas e as questões políticas? A gente sabe que muitas vezes existem partidos políticos que não acreditam, ou que não defendem os mesmos valores que nós. Mas ainda assim, né, essas pessoas são filhos de Deus. E o arrependimento, gente, ele está disponível para todos. Então, o que é que a gente pode fazer? É ofertar o nosso amor.
é compartilhar o livro de Mórmon, é pregar o evangelho e ser pacificador. Então, vamos rever as nossas ações. Eu tenho aprendido muito. Eu acho que a gente precisa sim, é o que aquela velha frase, você quer estar certo ou você quer ser feliz? Chega uma época na vida que eu prefiro ser feliz, que é melhor a gente estar tranquilo, que é melhor a gente ser pacífico. As pessoas não vão mudar de opinião, as pessoas acreditam no que querem acreditar. Mas sabe quando elas mudam? Quando elas veem o nosso exemplo. E aí quando a gente vai aqui para Mórmon, ele diz, e agora meus irmãos, julga essas coisas a respeito de vós, devido à vossa conduta pacífica. Então olha só, primeiro ele fala sobre que aquelas pessoas são os pacíficos seguidores de Cristo. Agora ele diz que esses seguidores de Cristo têm uma conduta pacífica. Ou seja, uma coisa está atrelada à outra. Se eu sou pacífico, eu tenho que ter uma conduta pacífica. Então, esse atributo eu posso desenvolver. Por mais que eu seja esquentado, por mais que eu tenha uma tendência à discórdia, eu posso fazer metas, eu posso ter autodomínio, por mais que tenham situações que às vezes vai tirar a gente do eixo. Vai tirar a gente do curso natural. Mas se ofender, como já foi dito, é uma escolha. Então, eu escolho com que eu me ofendo. Eu contei para vocês uma experiência que eu passei assim que o meu marido faleceu, né, há mais de um ano atrás, com uma professora que trabalhava comigo, e eu me senti muito ofendida. E foi uma situação que eu dizia, não, eu não mereço passar por isso. E eu fiquei muito triste na época, porque eu considerava como amiga e eu me sentia assim traída. Acho que todos vocês já passaram por uma situação de se sentir traído, injustiçado, achar que não merecia passar por aquilo, e ainda num período, aquele desgaste todo. E eu, né, como encarregada dela, no final do ano, eu podia assinar para não continuar o contrato dela. E eu estava com muita raiva, eu estava orando muito para que o Senhor me desse paz no coração, para que me desse humildade, mansidão e perdão. E eu decidi não fazer isso, né? Por mais ofendida que eu tivesse, eu decidi que eu seria pacífica. Né? Fui para essa professora, coloquei a árvorezinha de Natal em cima da sua mesa, como fiz para todos, tratei bem, elogiei, por mais que eu tivesse ali numa situação, às vezes assim, que eu queria era esganar. Acho que vocês já passaram por situações assim. Passou aí mais de um ano e eu tenho no meu trabalho um potinho que a gente chama o potinho da gratidão e no final do ano agora cada um recebeu o seu para ler, para a gente relembrar melhor, o que um fez pelo outro de bom, para melhorar até o clima, né, na organização. E quando eu recebi o meu potinho, um ano depois eu encontrei um bilhetinho dessa professora. No bilhetinho, gente, ela diz assim, Rô, muito obrigada por me ensinar tantas coisas. Ela tinha parado de me chamar de Rô, ela me chamava pelo nome inteiro, Rosângela. Muito obrigada por me ensinar tantas coisas, como ter traquejo com as pessoas como líder. E principalmente, obrigada por me aceitar. Assim intensa, até demais. Às vezes. Minha mãe me educou, mas você sabe como é que é. Obrigada por me aceitar aqui. Gente, eu fiquei tão emocionada quando eu li essa cartinha, que eu pude refletir um monte de coisa. E eu pude pensar, gente, se eu tivesse escolhido outro caminho, vou cancelar o contrato dessa moça, deixar desempregada, isso não é justo, ou tenho tido uma briga imensa com ela. Eu sabia, né, que eu não tinha feito nada de mal para ela, eu sabia que eu estava certa. Mas se eu tivesse insistido nisso, o resultado poderia ter sido outro hoje. E no final, hoje, voltamos a ser amigas. Amanhã ela vai estar visitando a vilazinha de Belém com a neta, com a família dela. E todos os anos ela diz que vai e acaba não conseguindo. Ela esteve na igreja algumas vezes no passado comigo. Né? Ela é de uma outra religião. Ela é espírita. Mas um dia ela me disse algo que me tocou. Ela disse assim, olha, Rosângela, se eu não fosse tão enraizada no espiritismo, eu seria membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu sei que ela só disse isso porque ela viu a minha conduta. E, gente, e ser pacificador não é fácil. A gente aprende, a gente faz metas, às vezes a gente quer esganar, às vezes a gente quer se vingar, às vezes a gente quer fazer o que dá na telha, mas a gente precisa controlar o nosso gênio. É isso, principalmente, que ele está falando aqui. E Mórmon fala sobre isso.
E ele diz assim que a gente vai conhecer uma pessoa por suas obras. Se ela, a pessoa é boa, ela vai fazer boas obras. Se um homem é mau, ele vai ter mais obras. Ele diz que um homem mau, ele não pode fazer o bem. E ele diz ainda, né, que a gente precisa ter muito cuidado, porque as coisas boas vêm de Deus e as coisas más vêm do Satanás. Porque o Satanás é inimigo de Deus e ele vai estar lá sempre nos tentando, sempre tentando fazer a gente cair, a gente fazer o mal e desistir de fazer o bem. Porque aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Então a gente precisa lembrar que Deus nos inspira a fazer o bem. Como é que a gente sabe se alguma coisa é de Deus? Às vezes a gente acorda, já amanheceu com aquele sentimento, eu preciso ir ao templo. Isso é de Deus, porque Satanás não vai nos impelir, não vai nos motivar a ir à casa de Deus. Ou quantas vezes você está ali no meio da noite e vem na cabeça a irmã tal. Ou você sente que você deve ali tirar alimentos ou roupa e doar para alguém. Lembre-se, cada vez que você tiver esse sentimento, que você foi impelido a fazer o bem, é Deus te impelindo a isso, é Ele te motivando, é Ele te inspirando. Porque o Satanás só vai te impelir ao erro, à discórdia, às coisas ruins. E aí ele diz ainda, cuidado para você não julgar ser de Deus o que é mal, e ser do diabo o que é bom e de Deus. Hoje a gente vive num mundo de valores tão invertidos que às vezes tem até membros da igreja que vê alguma coisa má e começa a achar que é boa. Então, muito cuidado. O presidente Nelson falou, e eu tenho repetido nos meus vídeos, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a ter discernimento. Então, a gente vai aprender a julgar através do Espírito, através do discernimento, reconhecendo o que é a luz de Cristo e reconhecendo o que são trevas. Eu preciso ter esse discernimento. O Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, eu vos mostro o modo de julgar. Olha que importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, você está me julgando. E não tem nada de mal nisso. Esse julgar aqui, é para você discernir o bem do mal. É na hora que você tem que usar o bom senso. Você está lá, vendo uma pessoa fazer alguma coisa errada, né? Vendo o seu filho andar numa má companhia. Você tem que ter discernimento para aconselhar seu filho, para distinguir o bem do mal, até para protegê-lo. Então, é nesse sentido. E aí ele diz assim, tudo que persuade o homem a praticar o mal, é não quem Cristo a negá-lo e não servir a Deus, é do diabo. Então, a gente precisa ter os olhos bem abertos. Agora ele diz, tenha cuidado para você não julgar erradamente. Porque quando você julga erradamente, você vai ser julgado com esse mesmo juízo. Né? Então, muito cuidado. A gente pode julgar no sentido de discernir o bem do mal, mas cuidado para não julgar erradamente, né? Ou até para condenar alguém, porque esse juízo final, só o nosso Salvador tem esse poder. E aí ele diz, eu vos suplico a que busqueis a luz de Cristo para diferenciar o bem do mal. E aí ele diz que se nós fizermos isso, nós seremos chamados filhos de Deus. Que a gente precisa se apegar sim a tudo que é bom. E que campanha linda, gente, esse de quando a gente chega no Natal e ser a luz do mundo, porque Cristo é luz, é se apegar a tudo que é bom. E quando a gente vai lendo cada dia de campanha, aquilo só nos motiva a fazer o bem para o nosso próximo, o bem para quem está do nosso lado, né? É perdoar as pessoas, amá-las e assim por diante. E ele diz que Deus conhece todas as coisas, de eternidade em eternidade, e por isso ele envia anjos ministradores que anunciaram a vinda de Cristo. Ele fala que se a gente pedir com fé, a gente vai receber. Ele fala ainda que não cessaram os milagres. Achei lindo um treinamento que o Elder Holland deu na República Dominicana, porque ele fala sobre a escritura que Joel, né, que foi citada para Joseph, do livro de Joel, no Velho Testamento, onde ele fala que verão sonhos e terão visões. Ele fala sobre a restauração do Evangelho. Elder Holland diz, eu não tenho certeza sobre a economia, eu não sei sobre as questões aí
políticas, eu não sei sobre as questões farmacêuticas, as descobertas, mas eu sei que nós estamos na última dispensação. Nós estamos na dispensação mais importante de todas. O Evangelho foi restaurado. E a gente precisa ver anjos e visões. A gente precisa ter uma visão clara do que significa essa restauração de todas as coisas. E quando a gente vai para Mórmon, aqui ele está falando isso. Por acaso cessaram os milagres? Por acaso cessaram os anjos ministradores? Não. O que nós precisamos é exercer fé, para a gente ver uma obra tão grandiosa como a gente não viu. Ele fala para esses líderes ampliarem a sua visão e passarem a ver o que está acontecendo de verdade nessa dispensação. E, gente, ele diz assim, no 32, e assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o resto dos homens tenham fé em Cristo, a fim de que o Espírito Santo tenha lugar no seu coração, segundo o seu poder, e desta maneira cumpre o Pai os convênios com os filhos dos homens. Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo o que me parecer conveniente. E aí ele fala sobre o arrependimento, sobre o batismo, sobre a doutrina de Cristo, cessar os milagres, deixar os anjos de aparecer aos filhos dos homens. Negou eles o poder do Espírito Santo? Ou fará ele isso enquanto durar o tempo ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo? E eu vos digo não, porque é pela fé que os milagres são realizados, é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens. Portanto, ai dos filhos dos homens, se essas coisas tiverem cessado, porque é por causa da descrença que tudo é vão. E aí ele vai falar, gente, sobre a importância de continuar tendo fé, sobre os milagres, sobre acreditar em Cristo, sobre ter fé em Cristo. Porque quando a gente deixa de ter fé, a gente não acredita na redenção, a gente perde a esperança. Ele fala que o esperar, né? O que deveis esperar? E eu fiquei pensando isso, se tudo está mal, se o mundo está mal, o que é que a gente deve esperar? Esse esperar, gente, é esperar em Cristo, a esperança em Cristo. Eis que vos digo que deveis ter esperança de que por intermédio da expiação de Cristo e do poder de sua ressurreição e vida eterna, isso por causa da vossa fé nele, de acordo com a promessa. Porque se um homem tem fé, ele tem esperança, ele espera em Cristo, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. Por isso que o Satanás trabalha tanto com o pessimismo, com o desânimo, e tenta fazer com que a gente perca a fé e a esperança. A gente não pode esperar só nessa vida. A gente vive uma época grandiosa. A gente precisa sim acreditar em anjos, acreditar em milagres, saber que fazemos parte de uma época, de uma dispensação gloriosa. São tantas coisas. E ele fala, né, que a gente precisa ser manso e humilde. E que sem isso, sua fé e esperança são vãs, e ninguém é aceitável perante Deus, a não ser que humilde e brando de coração. E aí ele vai falar sobre a caridade. Olha só, a mansidão, a humildade, a caridade, a paciência, todos são atributos de Cristo que estão ali atrelados. A caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa. E eu fiquei pensando, a caridade que a gente já ouviu falar tanto é o puro amor de Cristo. Não significa somente eu fui lá e toma lá, te dou lá um presentinho de Natal. Caridade, gente, é muito mais que isso. É um modo de vida. É você olhar para o outro e imaginar ele como um filho de Deus. É você pensar o que ele está passando na vida dele. É você despojar-se do homem natural e orar ao Senhor para poder ter amor por essa pessoa. Isso é caridade. Caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. Ela não é um estado. Você fazer uma caridade é um ato, é algo bom, mas ser caridoso é algo que você adquire e é um exercício constante. E permanece para sempre, para todos que a possuírem, no último dia estará bem. E ele diz que nós podemos rogar a Deus para ser cheios desse amor. E esse amor, gente, é por todas as pessoas, não é só por aqueles que nos fazem o bem, não é só para aqueles que são os membros da família mais próximo, mas sentir por amor por aqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, aqueles que a gente olha e diz, não, quero distância dessa pessoa.
Mas aí quando a gente começa a ser caridoso ou adotar esse amor de Cristo, esse amor que ele expiou por todos, que ele ajudou todos, a gente percebe que se a gente quiser o reino celestial um dia, a gente precisa conviver com todos. Eu não posso chegar lá e dizer, aí vizinha de fulano eu não vou ser. Então a gente precisa repensar. Quando a gente vai para mais adiante, Moroni ele decide colocar, introduzir aí, ele colocou primeiro um discurso, agora ele coloca 2 cartas do pai dele para ele. E eu fiquei pensando, essas cartas. Eu achei muito lindo porque ele diz assim, ó, meu filho Moroni, alegra-me saber que teu Senhor Jesus Cristo lembrou de ti. E você tem um chamado nessa obra sagrada. Lembro sempre de ti em minhas orações, rogando constantemente a Deus, o Pai. É lindo, né? Porque a gente vê ali Mormon dizendo ao filho dele que lembra dele nas orações. Ele sabia tudo que o Moroni ia passar. Eu lembrei muito de quando a minha filha estava na missão e eu orava muito por ela, eu jejuava por ela. E muitas vezes ela não sabia, mas ela me escrevia nos e-mails, mãe, eu sei que você ora por mim e eu sinto muito forte as suas orações. E a gente estava em outro país e a mesma coisa acontece hoje. Ela me diz, mãe, eu sinto suas orações. Então essa relação de Moroni com seu pai, né? E ele novamente fala, cuidado com as disputas, cuidado com as falsas doutrinas, as crianças não precisam ser batizadas, aqueles que entram com falsas doutrinas dentro do Evangelho. Ele fala da doutrina de Cristo, do arrependimento para a remissão dos pecados. Ele novamente volta na caridade, que é o amor eterno. Ou seja, a caridade como algo que não se esgota, algo que permanece, algo que nós precisamos desenvolver. Caridade é esse atributo máximo do Salvador Jesus Cristo, é atrelado à sua expiação. E é o nosso Pai Celestial que deu o seu Filho, né? Que deu o seu Filho por nós. Gente, não existe amor maior. Isso é caridade. Agora, como a gente chega nesse nível, é muito, viu? Mas vamos com fé que é possível, né? E ele fala sobre as crianças, ele fala sobre a mansidão novamente, sobre a humildade, que as crianças são limpas diante de Deus, que não precisam do batismo. Ele fala sobre o orgulho da nação, a destruição do povo e o orgulho. Ou seja, tudo que ele está falando casa perfeitamente com a nossa época, com o nosso tempo. E no versículo 9, no capítulo 9, é muito triste, porque ele relata uma cena terrível. Ele está na batalha e ele diz que eles não saíram vencedores. Ele fala de toda a carnificina. Ele fala da dureza do coração das pessoas. Ele diz no capítulo Moroni 9, 6, e agora, meu amado filho, apesar da dureza deles, trabalharemos diligentemente, porque se deixarmos de trabalhar, estaremos sob condenação. Olha que exemplo de ânimo. Ele numa batalha, vendo as pessoas se matarem, todas as atrocidades, vendo que não tem mais jeito, mas ele diz, vamos continuar fazendo a nossa parte. Vamos trabalhar diligentemente, não importa. Portanto, enquanto habitarmos este tabernáculo de barro, temos uma obra a executar para vencermos o inimigo de toda retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. Ele fala muito sobre essa alma descansar no reino de Deus. Porque no final eu acho que o mundo vai pesar tanto sobre nós que tudo que a gente vai querer é esse descanso. E quanta coisa a gente aprende, né, nessa aula, porque a gente aprende que o mundo pode estar caindo à nossa volta, mas eu posso continuar tendo esperança, eu posso continuar tendo fé. Ele fala sobre as monstruosidades, as abominações, a castidade das mulheres que eram tiradas, como eles matavam as crianças e torturavam das maneiras mais cruéis. E ele vai falando dessas atrocidades e diz assim, e não faz muitos anos, era um povo civilizado e agradável. Me chamou tanta atenção. Esse povo caiu tão fundo no poço, né, com tantos assassinatos, pecados sexuais, e pecados de imoralidade, desonestidade. E ele diz assim, mas eles eram um povo civilizado e agradável e não faz muito tempo. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse poder de tornar-se, porque a gente pode se tornar algo muito bom, mas algo muito ruim.
dependendo daquilo que a gente vai colocando no coração. Esse povo foi ficando duro. Essa escolha deles fez com que eles deixassem de ser civilizados e agradáveis. E ele diz: como é que pode um povo desse se deleitar em tanta abominação? Abominação. E ele diz sobre as viúvas, sobre as filhas, sobre aqueles que andam errantes procurando alimento, sobre o exército que está com eles e é fraco, sobre eles não tem, sobre a depravação do povo e que se tornaram fortes em sua perversão. Mas ele diz: eu não quero mais falar sobre essa cena horrível. Eu não quero mais falar. Mas ele diz uma coisa específica para o filho dele, que me tocou muito, no versículo 22. Mas eis, meu filho, que te recomendo a Deus. Que lindo. É Mormon dizendo para Moroni: eis, meu filho, que eu te recomendo a Deus. Sabe o que é recomendar? Imagina você receber uma carta de recomendação para alguém importante, para aquela empresa, é dizer: olha, eu te recomendo porque eu te conheço, porque eu confio em você, porque eu sei as tuas obras, porque eu coloco a minha mão ali no fogo por você. Mas, meu filho, que te recomenda a Deus e que enfio em Cristo que tu serás salvo. E rogo a Deus que te poupe a vida para testemunhares a volta do meu povo e sua completa destruição. E ele dá um conselho para ele que diz: ser fiel em Cristo, meu filho. E oxalá não te aflijam as coisas que te escrevi, a ponto de causar-te a morte, mas possa Cristo animar-te. E os seus sofrimentos e a sua morte, a manifestação do seu corpo, a nossos pais e sua misericórdia e longanimidade e a esperança de sua glória e da vida eterna, permaneçam em tua mente para sempre. Ele fala isso, né? Que permaneça, que você tenha uma mente firme, que você continue acreditando. Gente, que conselho lindo para dar para um filho. Eu te recomendo para Deus. E que essas coisas não te desanimem, mas você continue fiel acreditando. Que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos. Que a gente possa ensinar essa fé em Cristo, esse ânimo, essa esperança. Que a gente possa ensinar nossos filhos a ter os atributos de Cristo e que a gente possa também ser exemplos para eles. Gente, quanta gratidão, quantas coisas eu pude aprender, eu pude recordar, me arrepender inclusive e saber que eu posso me tornar alguém melhor. Eu posso viver um discipulado melhor. Eu posso viver mais parecido com o meu Salvador. E eu posso sim fazer da caridade um estilo de vida. Da caridade algo muito maior. E que o Senhor nos abençoe. Até a próxima.